Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de aprendizado. Em que nível de aprendizado você está? E onde você deseja estar? Os níveis de aprendizagem, eles fazem parte do estudo também da programação neurolinguística. Mas antes, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, te inscreve. Se você não tem o caderno de vida, dá aqui embaixo tem um link onde você vai clicar nesse link, dá um clique aí nesse link que você vai conseguir imprimir a capa do seu caderno de vida. E o que nós vamos falar hoje é muito importante, não só na sua vida pessoal, mas também profissional. Na PNL, nós aprendemos que os níveis de aprendizagem, nós tomamos consciência, né? E é importante que quando a gente toma consciência dos níveis de aprendizagem, a gente consegue abrir mais possibilidades para entender em que nível cada um está. É uma condição natural que nós temos, né? Nós somos eterno aprendizes. Nós aprendemos a todo momento, desde o momento em que nascemos. Então, seja o que for, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você sim vive aprendendo. Então, os níveis de aprendizagem, eles fazem com que a gente consiga ter mais consciência, né? Nos cobrar menos, ter mais flexibilidade para entender que cada um está num nível, né? Então, quando você entende em qual nível você está atuando, fica tudo mais fácil, né? É importante entender que entre um nível e outro, a gente vai notar que quando você está num nível, você pode retornar ao nível anterior. E você vai entender isso logo, logo. Quando eu entro num nível de aprendizagem, eu posso sim dar um passinho para trás para reforçar ainda mais. Ok? São 4 níveis. O primeiro, incompetência inconsciente. O segundo é a incompetência consciente. O terceiro é a competência consciente. E o quarto nível é a competência inconsciente. E eu já vou te explicar cada um deles. No caso da incompetência inconsciente, o primeiro nível, é o nível que você não sabe que não sabe. É isso mesmo. Vamos imaginar uma criança que não sabe dirigir, mas ela não tem nem noção que não sabe. Então a incompetência inconsciente é eu não sei que eu não sei. Ok? Então uma criança, estou dando um exemplo de uma criança, ela não sabe dirigir, ela não tem nem consciência que não sabe. Então ela é incompetente inconsciente, ou seja, ela não tem consciência que ela não tem essa competência de dirigir. E isso nós usamos para qualquer coisa. Quando eu estou aprendendo algo, tem muitas coisas que eu nem sei que eu não sei ainda. Então eu não tenho consciência que eu não sei. Isso então é incompetência inconsciente. Ok? Nessa fase, nesse incompetência inconsciente, então é bem simples. Eu não sei que eu não sei. Agora, no segundo nível, na incompetência consciente. Vamos imaginar essa mesma criança que cresceu, ela tem uma consciência maior do mundo, ela começa a ver
que tem um adulto dirigindo, aí ela começa a ter consciência que, opa, eu não sei fazer isso, né? Ela começa a ter consciência que ela não sabe. Isso é a incompetência consciente. Ou seja, a criança, nesse momento, ela já tem consciência que é possível dirigir, mas ela tem consciência que ela não sabe. Então, nessa fase da aprendizagem, da incompetência consciente, é aonde nós temos aquele desejo de querer aprender, aquele desejo de querer saber mais, de construir. No caso da criança, ela começa a imaginar que tem a habilidade de dirigir, começa a brincar de dirigir. Ela acaba usando o lúdico, né? No caso da criança. No adulto, a gente começa a ver que tem algo que eu não sei, eu preciso aprender, então eu sou incompetente consciente, porque eu tenho consciência que eu não sei, e aí me dá o desejo de aprender. Aí me dá a vontade de querer mais, de buscar. Então, nesse segundo nível, é isso. Eu tenho consciência que eu não tenho uma determinada competência. Então, eu vou atrás disso. Então, nesse caso, eu sei que eu não sei. Diferente lá da primeira, que eu não sei que não sei. Na incompetência consciente, eu tenho consciência, eu sei que eu não sei algo. Então, eu preciso e eu busco, tenho aquela vontade de querer saber mais e vou buscar. Então, agora que eu sei que isso existe, eu vou me desenvolver, eu vou me aprofundar, eu vou buscar. E nesse momento a gente começa a buscar mais informações, a gente começa a buscar mais conhecimento, começa a pesquisar, a questionar, a estudar, para que eu consiga sair desse nível. Porque nós queremos sair da incompetência, não é? No caso da criança, aí ela vai crescer, né? Quando vai tirar a carteira de motorista lá, com seus 18 anos, vai aprender a dirigir, né? Chegou o momento, ela agora pode aprender, vai aprender a dirigir, né? Vai fazer autoescola e começa a aprender. E na medida que ela vai aprendendo, você vai começar a adquirir habilidades. Nesse caso, numa habilidade de dirigir, né? Aí começa a ter competência para dirigir. Vai começar a usar o espelho, a perceber que tenho só 2 pés e tenho 3 pedais, né? Mas a minha consciência tá ali. Então eu tô com total foco, total concentração ali. Então nessa fase eu coloco a minha consciência para executar esse ato. Isso a gente chama que é o terceiro nível, que é competência consciente. Por quê? Eu tenho competência para dirigir, mas a minha consciência está total aqui. Eu tenho que... Não uso automático, né? É o espelho, é o pedal, eu tenho que ter consciência que tem que fazer a marcha, né? Aí eu saio, alguém tá comigo no carro, quer conversar comigo, não fala porque eu preciso prestar atenção. Mas por que não pode falar? Porque eu tô dirigindo. Música, rádio, nem pensar, porque a minha consciência tá toda aqui nesse foco, na direção, na hora que eu tenho que mudar de marcha, no pedal, acelera, freia, né, embreagem. Então, nesse momento, nós chamamos de competência consciente. Porque você, nesse momento da aprendizagem, e aí, seja num qualquer algo que você esteja estudando, você está com total consciência que está aprendendo aquilo, você já tem competência, mas está fazendo aquilo focado, prestando atenção em cada detalhe, passo a passo, né? Bem sistemático. Essa é a fase da competência consciente. No caso do exemplo que nós estamos dando da criança que não sabe dirigir, que depois tem consciência e começa a aprender, depois quando tem competência consciente,
nessa fase, muitas vezes as pessoas desistem de fazer algo, desistem das coisas, porque nessa transição da incompetência consciente para competência consciente, começa a se deixar levar por diálogos internos. Tipo, você não nasceu para isso, você não vai conseguir fazer isso. Né? No caso do exemplo aí, você não vai conseguir dirigir bem, isso é muito difícil. Ou um trabalho que você esteja fazendo, desenvolvendo, aprendendo uma coisa nova, você começa a se comparar nessa fase com outras pessoas que já estão fazendo muito bem isso. Então, quando você começa a se comparar, o diálogo interno começa, mas você não sou muito boa nisso. Tem pessoas melhores que eu. Então, nesse momento, é uma fase que tem que ter o desejo de seguir. É nessa fase. Então, é por repetição, né? E a partir daí, repetição, você começa a entrar na competência inconsciente, o quarto nível. O quarto nível, então, é a competência inconsciente. A competência inconsciente é quando você começa a fazer algo já sem ter a consciência que está fazendo. E é importante quando você chega no ponto em que você, por exemplo, entra no carro e não tem mais aquele foco de fazer a marcha, agora eu tenho que, né, soltar o acelerador. Não, você simplesmente faz, você não pensa mais para fazer. Então, conforme você sai da competência consciente, né, você vai liberando a repetição, vai dirigindo, você libera da mente consciente isso, você começa a atender o telefone quando está dirigindo, é errado, né? Passando batom, vai passando o rímel, você começa a usar a sua mente consciente para outras coisas e começa a usar a sua mente inconsciente para dirigir, porque é automático. É uma fase automática da competência inconsciente, é uma fase de correr riscos. Atenção, muita atenção. Nós corremos perigo nessa fase. Você muitas vezes não percebe o caminho que você fez de casa até o serviço. Quando você se dá conta, já cheguei em casa, mas eu nem me lembro de ter passado na frente de tal lugar. Então, nós entramos numa fase que, na verdade, nós ignoramos que sabemos. Porque eu repeti tantas vezes aquilo e foi pro meu inconsciente. E no meu inconsciente, eu faço. Essas 4 fases do aprendizado, nós todos passamos por ela. De que forma eu sei e de que forma eu identifico que eu estou em determinada fase. Vamos lá então. Competência inconsciente. Incompetência inconsciente. Vamos dar uma relembrada. Incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A grande maioria dos seres humanos está nessa fase. A segunda é a incompetência consciente. Aí eu já tenho consciência que eu não sei algo. Essa fase é maravilhosa. Eu amo essa fase, porque eu tenho consciência que eu preciso estudar algo. Eu tenho consciência que eu preciso
buscar algo, desenvolver algo. Essa é a melhor fase. Lembra que eu falei no início do vídeo? Você pode chegar numa fase e voltar, é aqui. Quando você chega na competência consciente, você então começa a afirmar o desejo de ter que seguir, porque você começa a fazer, começa a aprender. E muitas vezes começa aqui a comparação de pessoas que já fazem melhor que você. E o diálogo interno começa. Então aqui o desejo de seguir em frente, ele tem que ser grande. Posso voltar para a fase anterior de buscar mais e mais e mais? Pode. Pode, claro que pode. Inclusive porque isso vai te dar o desejo de seguir. Passando da competência consciente, essa transição, eu vou para a competência inconsciente, aonde eu acho perigoso, aonde eu começo a fazer as coisas de forma automática. É importante abrir espaço para o novo, é importante abrir espaço para novas habilidades. Não pode ser bom em tudo, ok? Mas eu sempre posso buscar. Por isso que eu particularmente amo o segundo nível. Saio dele, claro, mas volto. Saio e volto. Seja em qual assunto for. A incompetência consciente, no meu caso, ela me faz buscar cada vez mais. Eu chego no nível de excelência, eu tenho consciência competente, ou seja, competência consciente, mas quando eu me percebo no piloto automático, eu volto um nível. É importante isso para sua vida pessoal e para sua vida profissional. Eu espero que tenha feito muito sentido isso para você. Coloca aqui nos comentários em qual nível você está. Seja determinada área da sua vida. Em qual nível você está? Incompetente, inconsciente, incompetência consciente, competência consciente ou competência inconsciente? Coloca aqui para mim nos comentários e te espero no próximo vídeo.